Tum. Start vídeo. Estou aqui. Entrei. Peraí, deixa eu desligar o celular para ver se você me ouve. Peraí. Está me ouvindo? Oi, está me ouvindo? Oi, Maria Rita. Está me ouvindo, né? Que bom, ótimo. Cadê Beleza. você? Oi, Paulo. Oi. A câmera está um pouco caída, peraí, deixa eu arrumar, botar um papelzinho aqui para ela. Sim, deixa eu colocar. Ai. Maria Rita, ative seu... Maria Rita, teu microfone entrou no mudo de novo, tem que dar um desmutar aí. Opa, consegui, vamos ver se ele Deu. fica. Tá, Deu. não, hoje de tarde eu tinha que fazer uma entrevista e desmutar, tive que fazer no celular. Agora Sim, mas deu certo, deu certo. Vamos aqui. Estamos aqui. Vamos aqui. Uhum. Podemos esperar 5 minutinhos? Já Pra quê? tem várias pessoas, mas podemos esperar Não, 5 eu não sou a minutinhos? favor de esperar os atrasados. Juro por Deus, isso é uma coisa Tudo brasileira. bem, então ok. As pessoas chegam na hora e a gente Certo, fica esperando 5 ou 6 que se atrasaram. Eles só pegam no meio do caminho, ué. Vamos tá certo. respeitar os pontuais. Quem estiver online, que eu estou vendo que tem bastante gente, já podem abrir seus vídeos. Deixa eu só tirar uma toalha que está aqui atrás. É. Boa noite, gente. Podem entrando. Olá, boa noite. Boa noite, Jane. Eu estava falando com a Paula aqui dessa coisa brasileira de vamos esperar os atrasados. E eu acho ao contrário, que a gente tem que premiar os pontuais. Os atrasados se viram para pegar o bonde andando. Porque, afinal, muita gente se esforçou para chegar na hora e daí a gente fica esperando os atrasados. Eu acho muito desrespeito com quem... Não estou dizendo que quem se atrasou está desrespeitando. Pode ter um problema de trânsito, pode ter... Mas a gente esperar os atrasados está desrespeitando os pontuais. Então, prefiro começar. Vamos começar, né? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite. Vocês estão me escutando bem, gente? Sim. Sim. E me escutam também? Sim. Sim. Ótimo. Giovana. Então, vamos dar um início, primeiramente. Meu nome é Paula Braga. Quem quiser abrir o vídeo, gente, vocês estão com bastante pessoas aí com o vídeo fechado, fiquem à vontade para a gente ver a carinha de vocês, né? É verdade. É porque é bom, né? A gente não sabe se as pessoas estão dormindo no meio da... Uhum. Vamos... Olá, Pedro, Wilson, Micaela, Eliane, abre vídeo, Adriana. Mas vamos começando, então. Quem não me conhece, sou Paula Braga. Sejam bem-vindos a esse momento de abertura. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar um início a esse momento. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer. Só um aviso, assim, para questões administrativas, pedimos que todos fiquem com o áudio desligado, né? Eu tenho acesso ao áudio para desligar, mas enquanto tiver a transmissão, para que fiquem com o áudio desligado, para que seja melhor, né, a transmissão. E, ao final da transmissão, a gente vai abrir para questões conforme o tempo, tá?
Então, primeiramente, gostaria de agradecer muito, é com muita felicidade, a gente gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos. Obrigada, Maria Rita, por ter aceito esse convite, muito importante você Eu que estar aqui agradeço muito o convite. Eu conosco hoje. só não estou em Natal, porque realmente é um intervalo, um fim de semana muito curto para voar e voltar, mas Que muito você bom. possa vir num próximo momento, Uhum. estar aqui com a gente pessoalmente. Mas que bom que está aqui, né? Muito bom. Então, eu gostaria de dizer que é com muita felicidade que a gente abre hoje o início das atividades, dos trabalhos de 2023. Então, é muito legal e uma honra estar com Maria Rita Kell aqui. Minha fala vai ser rápida, porque a ideia é ouvi-la, Maria Rita. O Fórum do Campo Lacaniano, Natal, fundado em novembro de 2001, ampliou seus laços de trabalho e modificou o seu modo de organização e funcionamento a partir de julho de 2018, quando uniu-se aos outros fóruns e membros individuais brasileiros para constituir um fórum nacional, passando a denominar-se localmente de Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Rede Diagonal Brasil, Natal. A EPFCL-RDB Natal desenvolve atividades de formação e transmissão psicanalítica, orientadas pelos ensinamentos de Sigmund Freud e Jacques Lacan, privilegiando o trabalho de Cattell, dispositivo proposto por Lacan para sua escola. Acolhe a todos aqueles que se interessam pelo estudo da psicanálise, pelas conexões desta, e também aqueles que estão em formação, possibilitando modos singulares de pertencimento. Hoje, o tema do nosso evento é as atualidades das depressões. A depressão no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma doença que aflige mais de 330 milhões de pessoas. E no Brasil, os casos estão acima da média. Observamos na clínica diariamente o aumento das depressões. Então, para falar desse tema, que a gente recebe tantos nos nossos consultórios, temos o prazer de receber Maria Rita. Maria Rita Kell, psicanalista, jornalista, poetisa e escritora, autora de vários artigos publicados em compêndios e sites online, como, por exemplo, A Terra é Redonda, Fórum 21, além de livros pela editora Boitempo, como Ressentimento, O Deslocamento do Feminino, O Tempo e o Cão, que foi premiado foi vencedor do Prêmio Jabuti, entre outros. Ela também participou da Comissão da Verdade, que investigou crimes cometidos por agentes da ditadura brasileira, militar brasileira. Então, é dessa forma, né, mais uma vez, em nome do grupo de membros de Natal, que a gente agradece você ter aceito o nosso convite, Maria Rita. E eu passo a palavra agora, desde já. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada a todos que estão aí. Eu estou vendo o nome de todo mundo, mas se eu for começar, estou vendo Roberta, Jane, um iPad que não tem nome, Ayrton, Wilson, enfim, mas eu não vou cumprimentar um por um, porque tem bastante gente, estou muito contente que tem bastante gente, e muito contente com o convite. Eu vou fazer algo um pouco diferente. Eu tenho feito nas minhas atividades, ou online, ou conferências, eu tenho descoberto o seguinte: o melhor momento é sempre o do debate. E, às vezes, a gente fala muito, e daí dá tempo de 2 perguntas, sabe assim? E um monte de gente quer falar, e quando as pessoas falam, na minha experiência de conferencista, elas não é só que elas perguntam coisas que você já sabe que você vai dizer a elas. Seria muito monótono. Elas abrem para você pensar em coisas que você não tinha pensado ainda, né? Então, de fato, o momento do debate, para mim, é o mais estimulante. Se me falarem, é uma conferência, mas não tem debate, eu falo, não sei se eu quero. Porque o legal vem dessa interação. Tá? Então, Como o Tempo e o Cão é um livro de 2011, 2010, ele recebeu o Jabuti de 2011. Então, ele já é muito conhecido. Eu vou resumir muito brevemente o que está nesse livro, não é?
e depois eu vou para umas considerações mais recentes, e depois abrimos para o debate. Primeiro, o seguinte, o que me motivou a escrever esse livro foi o surgimento de alguns analisandos deprimidos e ter passado, nos anos 80, isso tinha ficado na minha cabeça, por 2 suicídios de pessoas deprimidas que eu não soube manejar, fiz o possível, mas não consegui evitar. Isso é muito traumático para um analista, não sei quem aqui é analista, já teve alguma experiência de suicídio de analisando. É terrível, você se sente num fracasso gigantesco. Atualmente, não tem a ver com o Tempo Cão, mas eu vou só contar um dispositivo que eu inventei para pessoas muito deprimidas e que, pelo menos, por coincidência ou não, nunca mais tive casos de suicídio no meu consultório. Não é um depoimento, não é um procedimento mágico, mas é interessante esse dispositivo. A pessoa na depressão, depois eu vou falar do que está no Tempo Cão, que é a depressão como consequência da aceleração do tempo contemporâneo, que faz com que o sujeito vire só um instrumento de cumprir tarefas, e toda a dimensão subjetiva, e a dimensão que o Walter Benjamin chama de dimensão da experiência, fica esvaziada. Então, nesse meu livro, a minha hipótese, primeiro vou contar o que motivou eu escrever esse livro, a primeira ensaio que me veio, e por que ele se chama O Tempo e o Cão. Eu, entre 2006 e 2011, até começar a Comissão da Verdade, eu atendi pacientes no MST, na Escola Nacional do MST, aqui em Guararema, que é um lugar muito legal, eu tenho uma admiração enorme pelo MST. Eu propus atendimento clínico e eles toparam, aos sábados eu ia para lá. E ficava sábado de manhã, até mais ou menos umas 3, 4 da tarde, atendendo ou pessoas que eram fixas, que trabalhavam na escola, então faziam suas análises toda semana que eu ia, ou pessoas que estavam de passagem para fazer um curso, então faziam 2, 3 sessões e depois não voltavam. E depois eu reencontrava muito tempo depois, enfim. Foi uma experiência espetacular e, para mim, muito antidepressiva, mas não é isso que importa. Essa experiência é uma dos relatos de um livro meu chamado Bovarismo Brasileiro. Eu conto a história de uma análise autorizada pelo analisando que eu conduzi lá. Mas, enfim, voltando à história, eu atropelei um cão na Via Dutra, indo. E não que eu estivesse correndo demais, eu estava indo, mas na Via Dutra você não pode frear, porque tem os carros todos indo na mesma velocidade. E esse cachorro cruzou na minha frente. Eu diminui um pouco a velocidade para ver se dava tempo dele continuar a atravessar a estrada, e mesmo assim eu peguei o flanco dele. E no segundo seguinte, eu estava vendo ele pelo retrovisor, uivando de dor, mas andando. Quer dizer, eu não o matei. Mas isso me fez pensar na questão da velocidade. Quer dizer, o sofrimento que eu tive de imaginar que... Eu gosto muito dos cachorros, em geral, mas eu não queria matar qualquer bicho que fosse, um pombo que fosse. Né? E isso de que a velocidade dele não era compatível com a minha, e não que eu estivesse correndo. E, enfim, ao atropelá-lo, mais ou menos, depois ele atravessou a via, ainda entrou no mato, mas estava vivo. Né? Me fez pensar como a nossa temporalidade é acelerada. Né? Como... só o fato de você estar num carro, hoje em dia eu não tenho mais carro, mas só o fato de você estar num carro andando 80, que seja, né? Você já está num tempo de quem vai chegar em 1 hora para percorrer 80 quilômetros. Né? Tudo bem, nada contra os carros, nada contra os meios os transportes todos, os meios de transporte todos, mas juntou isso com uma experiência de um outro paciente, nessa mesma época. Né? E era um analisando que dizia assim, ele não estava exatamente deprimido, mas ele estava entediado da vida. Depois eu atendi pessoas, teve esses 2 casos de suicídio, que eu não importa contar aqui, mas esse paciente dizia assim, minha vida é assim, ele tinha senso de humor, né? Minha vida é assim, dormir cedo para acordar cedo, para tomar café logo, para ir para o trabalho logo, para correr para trabalhar bastante, para acabar logo, para voltar para casa logo, para chegar logo, para jantar logo, e para quê? Né? Quer dizer, ele descrevia essa
sequência banal de atos, que são as sequências banais de atos dos nossos dias, todos, né? Mas ele descrevia como, no caso dele, ou pela ansiedade dele, ou porque ele colocava muita coisa num dia para fazer, ele descrevia como um sufoco permanente. Isso logo para aquilo, logo para aquilo, logo para aquilo, logo. E para quê? Né? Para morrer logo. Se é para acabar a vida logo e morrer logo. Ele falava brincando, para viver logo, para morrer logo, mas isso me tocou um sininho, assim, né? E eu comecei a... Ele não era um paciente deprimido, mas depois desses 2 suicídios, que eu sofri no sentido, né? Não foram feitos para me atingir. Essas pessoas não estavam aguentando a vida. Mas eu criei um dispositivo... Ai, desculpe, você, Olga, perdão. Não sei se... Estou te vendo muito emocionada. Eu vou tocar em frente e não ficar repisando esse assunto. Depois disso, eu criei um dispositivo para os pacientes deprimidos, que era o seguinte: eles iam me ligar 3 vezes por dia, todos os dias, mas em horas marcadas. Por que em horas marcadas? Porque não era para a pessoa me ligar só quando ele estivesse no auge do sufoco. Era para ele marcar o tempo dele. Porque, ao contrário desse tempo tão corrido que eu descrevi como o tempo desse meu paciente que brincava, que é para isso, para quê? Ao contrário desse tempo tão corrido, eu pensei, o deprimido, algo lhe é roubado da experiência. Às vezes a depressão é porque esse tempo acelerado não permite aquilo que Walter Benjamin chama de experiência. Experiência não é aquilo que a gente vive todo dia. Acordei, tomei café, vi um carro atropelar um gato, no farol vermelho me assaltaram. A experiência, diz o Benjamin, é aquilo que pode ser transformado numa narrativa. E vejam, aí a gente tem uma dimensão da vida que, ao contrário, o deprimido mesmo, ele sofre de uma falência do imaginário. Ele está no simbólico, ele está o tempo todo na coisa, ou no total abstrato do simbólico, ou na dureza do real. Ele tem dificuldade de fantasiar, de imaginar, não é? Não vou fazer uma teoria aqui sobre a depressão, mas, de qualquer maneira, ele está ou atropelado pela temporalidade, ou ele está não conseguindo transformar a vida em experiência. Então, ao fazer esse pequeno dispositivo de que as pessoas me ligassem 3 vezes por dia em hora marcada, mesmo que de vez em quando a pessoa ligava e falava: estou ligando na hora certa só para dizer que eu não tenho nada a dizer. Eu dizia: você não tem nada a dizer? Fale mais sobre isso, brincava um pouco. E aí, pronto. Né? Mas com isso, não sei se foi graças a isso, mas eu não tive mais a horrorosa experiência de suicídios no meu consultório. Né? E O Tempo e o Cão é um livro em que eu vou dessa experiência de atropelar um cachorro na Via Dutra para a questão mesmo da depressão como ausência de experiência, como um efeito da velocidade da vida contemporânea, não é? E depois eu vou para o autor que mais valorizou a experiência, que é um autor alemão, judeu-alemão, que é o meu predileto, em termos de autores ensaístas, não é? Que é o Walter Benjamin. Walter Benjamin foi um participante da chamada Escola de Frankfurt, que vocês, mesmo quem não é da filosofia, deve ter ouvido falar, né? Adorno, Horkheimer, e o Benjamin, tem mais um que agora o nome me escapou, acabou de me escapar, quem lembrar pode falar. Só que ele não conseguiu ir para os Estados Unidos quando Hitler invade a Alemanha. Os outros 3 foram para os Estados Unidos. E o Benjamin fica na Alemanha, atravessa os Pirineus... Não, desculpe. Ele fica na Alemanha e vai para a França, vive um tempo na França. Na França, ele tem uma experiência fantástica de contato com
autores franceses, etc. Os textos dele sobre Baudelaire são maravilhosos, para quem não conhece. Ele, na verdade, só tem um livro, que é a tese dele de doutorado, mas os textos dele estão reunidos em muitos livros, alguns da Companhia das Letras e alguns agora já da Boitempo. Tá? Então, vale ler os livros do Benjamin. E ele tem um texto chamado Experiência e Pobreza, em que ele fala do valor da experiência. E, para ele, a experiência exatamente não é isso que é vivido, simplesmente é aquilo que pode ser narrado. E o outro texto, que é o mais famoso dele, que quem nunca leu nada de Benjamin, pelo menos já ouviu falar desse, se chama O Narrador. E aí ele conta que o narrador, que as aldeias medievais, né, experimentavam, os habitantes das aldeias medievais experimentavam esse acontecimento, que era alguém que estava indo de aldeia em aldeia, alguém que não tinha um endereço fixo, digamos assim, que estava indo de aldeia em aldeia, ou era um vendedor ambulante, um mascate, ou era um cara que tinha lá uma carroça, ia levando coisas para vender, enfim. Ele ia de aldeia em aldeia, e quando ele parava, ali era um acontecimento, que tinha uma pessoa nova numa aldeia pequena, e ali, onde as pessoas se juntavam à noite em torno do fogo, etc., ele contava alguma coisa que ele tinha vivido, não é? Mais precisamente em Andorra, está falando do Walter Benjamin? Acho que sim, né? Ele contava alguma coisa que tinha acontecido com ele, não é? Isso que era um acontecimento transformado numa narrativa é que o Benjamin chama de transmissão da experiência, não é? E ele tem uma outra hora em que ele fala que justamente na modernidade, nas cidades, não há tempo para a transmissão da experiência. E quando você... Está passando um helicóptero aqui. E quando você não transforma o vivido em experiência, a vida fica vazia. Tá? Então, acho isso muito importante para pensar também nas depressões. Eu usei um pouco do Walter Benjamin quando eu escrevi O Tempo e o Cão para falar das depressões. Como ele percebe o valor da experiência e como essa vida, que era essa que meu paciente descrevia, né? Acordar logo, para tomar café logo, para sair logo, para correr logo, que, de certa forma, é o resumo de, pelo menos, vários dias da nossa vida. Nossa vida não se resume a isso. Nós temos, sei lá, vamos ao cinema de vez em quando, vamos ver uma exposição, tiramos férias, né? Mas, de qualquer maneira, o que nós temos que possa ser transmitido? O que da nossa vida tem valor para a gente contar para os nossos netos algum dia? Enfim, é tão constitutivo isso. Veja, a minha mãe, quando era criança, ela passou as férias, muitas vezes, numa fazenda de um tio-avô dela. Eu cheguei a conhecer essa fazenda, ela foi vendida só quando eu tinha 7 anos de idade. Então, essa fazenda eu também fui algumas vezes. Mas a minha mãe, ela contava com tanto sabor essas coisas. No dia que não sei quem caiu do cavalo, no dia em que eles se esconderam no paiol, debaixo dos milhos, e ninguém achava, e depois eles não sabiam sair dali porque ficou escuro. Enfim, eu estou aqui... a Olga Maria vive em Andorra, entendi. Ela contava histórias da infância dela com tanto prazer, com tanto encantamento, que, quando ela morreu, um dos meus irmãos disse assim: você já reparou que a gente tem saudade da infância dela? Vejam o que é a transmissão da experiência, não é? A infância da minha mãe, evidentemente, nós não vivemos, porque nós nascemos quando ela era adulta, né? Não preciso nem explicar isso. E, no entanto, nós tínhamos uma certa nostalgia da transmissão, das narrativas que ela fazia a respeito da infância dela. Quando ela morreu, ela deixou saudades da infância dela, né? Bom, isso é uma introdução. Agora eu vou ler um pouquinho para entrar numa coisa um pouco mais conceitual, tá? Que enfim, essa questão que se impõe à clínica do sofrimento psíquico na atualidade, né? Pelo menos nas sociedades europeias, latino-americanas, nessas em que nós vivemos, né? Que agora eu vou falar de um outro ponto de vista das depressões, que não é mais a questão
da temporalidade, que é essa que está no meu livro Tempo Cão, e talvez muitos de vocês já tenham lido, então não é o caso de ficar descrevendo totalmente, mas do desencanto social, que é uma outra questão que produz depressão. Nós estávamos nesse estado, a maioria do país, né, da depressão e desencanto social durante, pelo menos metade do país estava nesse estado, né, durante o bolsonarismo, né? Então, a relação entre o fechamento das perspectivas progressistas na política, né, e progressistas não quer dizer necessariamente de esquerda, quer dizer, eu não acho que se preocupar com a miséria seja uma pauta, não devia ser, pelo menos, uma pauta da esquerda, devia ser, pelo menos, uma pauta liberal também, né? Se preocupar com a diminuição da fome, com a diminuição da miséria. Então, espero que não fique parecendo só uma pregação de esquerda isso aqui. Enfim, mas, de qualquer maneira, os efeitos das perspectivas progressistas políticas sobre o laço social, que acaba incidindo sobre o sujeito, sob a forma de vários sintomas, não é? Desencanto, desesperança, às vezes até perda de autoestima, sabe? Essa porcaria desse país que a gente vive, eu sou uma porcaria mesmo. E quando a gente começa a chamar o país que a gente vive de porcaria, a gente está se rebaixando também, está rebaixando a nossa cultura, o laço social de que a gente participa, não é? E perda de confiança em si, na vida e no futuro, não é? Enfim, a vertente mais tradicional da psicanálise, que considera que o sofrimento é sempre do indivíduo, Lacan já abre isso, né? Ele abre isso para a questão do laço social. Mas essa vertente mais tradicional parece ignorar a relação entre as formas de sofrimento individual e as condições do laço social, né? Mas a psicanálise lacaniana, que é fundada no pensamento do próprio Freud, abre espaço para se considerar que o sujeito do inconsciente não seja imune às condições do chamado mundo externo. Quer dizer, não se trata só daquilo que eu vivi, dos meus recalques de infância, etc. Muitas vezes eu posso saber que eu posso não perceber que eu cheguei em casa deprimida, que eu passei por 10 moradores de rua e não fiz nada, não é? E eu nem olhei para eles, mas eu cheguei em casa deprimida e não sei bem por quê, não é? Quer dizer, muito além do círculo familiar, né? As condições da vida social, as representações ideológicas, a gestão política do mundo em que a gente vive, do país que a gente vive, participam do sofrimento psíquico, de uma forma ou outra, né? Então, eu gostaria de pensar, desde o final do século XX até o presente, levando em consideração, além das causas, pensar as depressões, né? Além de levar em consideração as causas singulares do sofrimento de cada sujeito, 2 fatores subordinados às condições impostas pelo capitalismo, né? No Tempo Cão, então, eu propus uma conexão entre o aumento das depressões da contemporaneidade, né, e o aumento da velocidade da nossa vida temporal, das nossas vivências temporais. E eu escrevo de propósito vivência, propositalmente pensando que onde se esperaria que nós disséssemos nossas experiências, né? Porque eu me baseio justamente no pensamento do Walter Benjamin, que eu considero fundamental para retomar a diferença entre experiência e vivência. De acordo com Benjamin, a vivência são todos os acontecimentos automáticos do cotidiano, como eu tinha falado agora há pouco, né? Cujo impacto é muito imediato e cuja duração não vai além do tempo necessário para que o corpo, com os seus reflexos, tipo desviar de um objeto onde você pode esbarrar, né, responda ao ocorrido. A experiência é completamente de outra ordem. Para o Benjamin, a experiência é um acontecimento que produz um efeito narrativo. Não é apenas um impacto sobre o sujeito, mas uma necessidade de narrar. Não precisa ser bonita nem feia. Pode ser um acontecimento triste, pode ser um acontecimento feliz, pode ser um acontecimento da ordem da beleza simbólica, né? Mas produz necessidade de narrar, né? Permanece na mente, permanece na memória, né? E nós queremos que passe a compartilhar com o grupo ao qual nós pertencemos, né? Então, ela se transmite como as fábulas antigas contadas. O Benjamin dá o exemplo de um começo. Certa vez, um estranho apareceu na nossa aldeia, ou na nossa cidade, ou na nossa fazenda, sei lá. E depois de ser acolhido, nos contou a história que eu vou lhes contar agora. Então, vejam o que é a transmissão oral, não é? Um estranho apareceu, o estranho contou uma história, essa história se incorporou à experiência
de quem escutou, e ele transmite, ele passa em frente. Não é? Não precisa ter necessariamente uma lição de vida. Às vezes tem, às vezes não. Não é? Às vezes não tem, mas o outro que ouve tira daí uma lição de vida. Não é? Enfim, e o Benjamin pensa na morte do narrador, desse que ele, o texto mais famoso dele, que é o narrador, que é esse que conta as experiências que ele passou, né? Dizendo que nós ficamos mais pobres em experiência porque a velocidade da vida não permite que aquilo que se vive se transforme em experiência. E aí eu cito diretamente o Benjamin. Pobreza da experiência. Não se deve imaginar que os homens aspirem às novas experiências. Não. Eles aspiram a libertar-se de toda a experiência. Aspiram ao mundo onde possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna que algo decente possa, afinal, resultar disso. Quer dizer, que dessa pobreza externa e interna tão ostentada possa resultar em algo decente. Nem sempre eles são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o contrário. Eles devoram tudo, a cultura, os livros, os homens, e ficam saciados e exaustos. Enfim, nessa descrição da melancolia que o Benjamin diz que abate uma parte da Europa e justamente motivou, está no entre guerras aí, né? No período das duas guerras, entre as duas guerras, existe, nós não encontramos uma semelhança com a apatia dos habitantes das grandes cidades do mundo inteiro, né? Quer dizer, desculpe, isso é uma pergunta. Nós não encontramos aí uma semelhança entre o que ele descreve e a apatia dos habitantes das grandes cidades do mundo inteiro, que estão assolados entre o excesso de compromisso, a falta de tempo e a continuação das demandas que vão demandando cada vez mais e mais, inclusive mais e mais consumo. Então, você tem que também estar apto a desejar objetos e a conquistá-los, não é? A frase seguinte do Benjamin é mais atual ainda para nós. Ele diz o seguinte, ele acabou de dizer que os homens ficaram saciados e exaustos, né? E ele continua depois dizendo, e aos olhos das pessoas, fatigadas com as complicações infinitas da vida diária, e que veem o objetivo da vida apenas como um remoto ponto de fuga, numa interminável perspectiva de meios, percebe? Agora um parêntese meu, quer dizer, o objetivo da vida é um ponto de fuga lá no fim, e a nossa vida é um meio, outro meio para atingir esse outro lugar que está lá na frente, que seja o dinheiro, que seja o sucesso, que seja um emprego maravilhoso, enfim, que seja a fama, enfim. Então, o objetivo da vida como o mais remoto ponto de fuga, numa interminável perspectiva de meios, surge uma existência que se basta a si mesma, em cada episódio, do modo mais simples e mais cômodo, e na qual, aí ele dá um exemplo totalmente arbitrário, assim, um automóvel não pesa mais que um chapéu de palha, e uma fruta da árvore se arredonda como se fosse a gôndola de um balão. Ele está dizendo que as coisas são totalmente indiferenciadas para nós. Elas só nos interessam como meios. Não é por isso que um automóvel, um chapéu de palha, uma fruta, uma gôndola de um balão, tudo dá na mesma, não é? A não ser que nós a tomemos como meio para algo. Então, ao fazer essas equivalências bizarras, não é? O Benjamin, sem dizer diretamente, está aludindo ao mundo desencantado da mercadoria, onde o preço estabelece a equivalência entre as coisas. Uma relação com o valor cultural de cada uma, ou trabalho investido para produzi-lo. Reparem quantas pessoas não dizem para vocês, por exemplo, nossa, consegui ir à ópera em Paris, custou não sei quantos euros. Ah, e quem cantou? Ah, gente muito famosa. A pessoa não desfrutou da experiência de estar na ópera. Desfrutou do prestígio de ter dinheiro para pagar o ingresso para a Ópera de Paris e estar lá e depois poder contar para os outros. Mas isso não é transmissão da experiência, porque ela não teve a experiência de estar na ópera, né? Para depois contar. Um mundo, diríamos hoje, então, propenso ao aumento das depressões, né? Uma vez que todas as coisas de todos os homens têm seu preço, mas não é possível estabelecer o valor, nem de um, nem de outro. Preço não é valor, gente. Preço você põe lá, né? Uma caixa de aspirina custa tanto, uma garrafa de Coca-Cola custa tanto. Valor é aquilo que você produziu durante a vida, é o resultante do que você produziu. E isso eu não estou falando de produtividade mercantil no trabalho,
Produziu, quer dizer, uma avó que sabe contar histórias maravilhosas para os netos. Ela, no seu período de avó, adquiriu um valor a mais do que quando ela era mãe e fez tais outras coisas. Produzir valor é no contato com o outro, produzir valor é no acréscimo da experiência, é na transmissão da experiência. Produzir valor é no laço social, não é produzir grana. Tá? Então, as pessoas que não têm noção do valor, só têm noção do seu preço, ou daquilo, do seu status, não é? Onde as coisas das pessoas perdem valor, a vida perde o sentido e o sujeito fica propenso à melancolia, que é essa que é viver para quê? Né? Falta sentido da vida. Não necessariamente essa pessoa pode querer se matar, mas ela simplesmente pode achar o tempo todo que a vida não vale a pena. Né? Aí eu vou falar a seguir uma coisa que não foi o Benjamin que escreveu, né? Mas por minha conta, eu vou associar essa vida vivida desse jeito com o fetiche da mercadoria, tal como Marx analisa no primeiro capítulo do Capital. Né? Aí o Marx vai explicar que cada mercadoria em circulação no mundo capitalista, cujo valor se expressa aparentemente no preço que está à venda, não é? Ela traz embutida, cada mercadoria... O primeiro gente, eu não consegui ler o Capital inteiro, porque é um livro de economia. É muito difícil. Mas o primeiro capítulo é um livro de psicologia social. É um capítulo de psicologia social que quem não leu, eu recomendo que leia. Né? Porque o que o Marx vai dizer? Que eu estou resumindo selvagemmente. Né? Se tiver alguém que leu tudo, pode me xingar depois. Cada mercadoria que a gente compra, né, traz embutida em si a história de um capitalista e de um operário, ou de vários operários. Né? Ou, em outras palavras, a história do enriquecimento de alguns homens ao custo do tempo de vida que muitos outros homens entregaram sem saber. Eu já vou explicar isso. Para além daquele tempo de trabalho que eles venderam conscientemente no contrato. Certo? Então, digamos que no contrato, eles vão receber R$2.000 por 8 horas de trabalho. Né? No entanto, eles não estão recebendo... R$2.000 não é o valor dessas 8 horas de trabalho. Porque o que eles produzem nessas 8 horas de trabalho é muito mais do que R$2.000. Claro que tem que ser mais, porque é o lucro do patrão, senão não consegue nem manter a fábrica, mas é muito mais. E aí, o Marx vai criar a noção de mais-valia. Né? E a mais-valia é o seguinte, é um tempo de trabalho não pago, que o operário não sabe disso. É desse tempo de trabalho não pago que o patrão tira seu lucro. E é desse tempo de trabalho não pago que a mercadoria, o Marx, numa abstração filosófica genial, é uma parte da morte do operário que está embutida no corpo da mercadoria. E é por isso que a mercadoria tem um fetiche. Um fetiche no sentido mesmo da palavra feitiço. Tem alguma mágica ali dentro, só que não é uma mágica boa. Não é? Então, um pouco da morte de cada trabalhador confere esse brilho maligno à mercadoria. A essa morte do homem, que está oculta no corpo das coisas, o psicanalista Leon Rositner classifica como um pedaço de verdade que se encontra embutida ou recalcada no sentido psicanalítico, e que diz respeito à exploração do trabalho operário. Então, o Benjamin, quando diz que aos olhos das pessoas fatigadas todas as coisas se equivalem, é porque nenhuma delas tem propriamente valor, o que não impede que tenha um preço. Bom, enfim, não são poucos autores que referem ao mundo capitalista como um mundo desencantado. Né? Não vou entrar nessa questão, a não ser que haja interesse no momento do debate. Mas penso que talvez a política tenha, aos poucos, tomado para si a tarefa de oferecer algum espaço para o encantamento e para o sonho. Não é estranho que a política devia ser aquela prática dura, de organizar a sociedade, de fazer funcionar, etc. No entanto, a política oferece algum espaço para o encantamento e para o sonho. Porque nós sabemos, na prática, que o dia a dia da política, de quem a pratica, é o oposto disso. Né? Quem está ali, na dureza da vida, tem uma pessoa brincando de esconde-esconde aqui para a gente. A Olga está brincando de esconde-esconde, acende a luz, apaga a luz, está se divertindo. A gente não está num mundo desencantado, né, Olga?
a gente está num mundo mais divertido. A cada eleição, se oferece à sociedade a possibilidade de sonhar com um país melhor, menos injusto, mais acolhedor. Então, aí tem algum encantamento, não é? Quer dizer, houve uma década, no começo dos anos 2000, em que quase todos os países da América Latina se abriram para a redução das desigualdades, né? Uruguai, Chile, Argentina, Brasil, né? E essas desigualdades não afetam só os pobres, né? Por falar em depressão. Elas afetam o laço social, elas afetam todos nós. Vejam, quanto menos o Brasil cuida dos seus pobres, quanto menos o Brasil traz políticas para diminuir a pobreza, para promover, para tirar as pessoas do mapa da fome, como foi possível nos 2 primeiros governos Lula, e se Deus quiser será possível de novo, mas a gente diz assim, só podia ser o Brasil mesmo, né? Que azar nascendo no Brasil, ai meu Deus, por que eu não nasci francês? A nossa autoestima vai para o brejo, mesmo sendo nós privilegiados, né? E quando a sociedade levanta a cabeça um pouco, o país inteiro levanta a autoestima, né? Então, faça esse desencanto, né? Esse texto eu escrevi antes das eleições, né? Eu vou deixar a pergunta para a gente começar a debater. Aí não precisa falar só da política, mas em geral. A questão é retomar a luta ou a questão é melancolicamente se habituar, se acomodar com o retrocesso? E o retrocesso pode ser na nossa vida pessoal ou pode ser na vida... a Olga Maria está dizendo que já são 00:37 lá. Nossa, mãe, por isso que ela apagou a luz. Enfim, o retrocesso na vida pessoal, pensando nas melancolias, ou o retrocesso na vida social, pensando nessa depressão que às vezes abate uma sociedade inteira que se acha, uma parte dela, pelo menos, uma parte está só sofrendo os efeitos do desencanto e a outra parte está tentando se proteger porque tem dinheiro, mas com essa autoestima, que é a autoestima muito baixa, quer dizer, por que eu fui nascer no Brasil? Que droga que eu sou brasileiro? Eu nunca senti isso, na verdade, mesmo quando eu estou com raiva dos governantes. Mas deixar o Brasil se degradar e ficar convicto de que isso daqui é uma porcaria, né, também nos deprime. Vou parar aqui, porque eu acho que, na minha experiência, o melhor momento é sempre o debate, o momento mais rico. Eu dei umas linhas gerais sobre as depressões e vou esperar a contribuição de vocês. Obrigada. Obrigada, Maria Rita. Vamos abrir, então, para o momento do debate, como disse Maria Rita. Fiquem à vontade, quem gostaria de falar. Eu peço assim, que sejam sucintos para que todos tenham a oportunidade de falar, né? Todos que tiverem interesse. Você quer fazer a primeira pergunta para encorajar as pessoas? Posso fazer. Maria Rita, você está me escutando bem? Que pus o fone aqui. Eu estava pensando no que você me disse no primeiro momento da sua fala, sobre a forma que você, a estratégia, né, que você fez com o seu analisante, com as pessoas, né, para evitar o suicídio, e me lembrei também de uma forma que eu estou fazendo hoje, que hoje não é... Tem a questão do WhatsApp também, que a gente utiliza, né? E aí eu tenho um analisante que eu peço para ele mandar um texto todo dia. E aí ele escreve todo dia, à noite, para mim, relatando um pouquinho o dia dele. E aí, quando ele não escreve, eu fico preocupada, né? Uhum. Realmente é uma preocupação, né? Porque é um caso especial nesse sentido, né? Preocupante. E aí é interessantíssimo, né? Eu lembrei o que é esse recurso, né? Que não está ali na teoria, não está, mas funciona, faz toda a diferença, né? E ele fala disso em sessões, né? Ele diz o quanto é importante esse lugar de eu poder, esse lugar de fala, né? Que mesmo na escrita, ele faz na escrita, ele escolheu na escrita. Mas que bonito esse dispositivo, eu acho até mais interessante, acho que eu vou roubar um pouquinho, se você não porque o meu era mais para marcar o tempo, sim, né? Para a pessoa não ficar naquela laminha da depressão. Mas você ainda fez uma coisa mais interessante. Marcou o tempo, que seja no fim de tarde, mas que ele produza algo, que eles
Sim. se ele produza um valor. Ele não é? elabora Se eu escrever mesmo, alguma ele coisa, ele faz. produziu valor. Uhum. E é Parabéns. muito útil, assim, tem sido muito útil de uma pessoa que eu atendo 2 vezes por semana, mas e tem surtido muito efeito. Uma pessoa que, inclusive, tem um quadro de melancolia, mas que não usa medicação e que foi dessa forma que ele que saiu do lugar, assim, perigoso, né? Muito legal. Muito interessante. Falou da experiência, né? Que você É. teve no caso, Exato. né? Uhum. Maria Rita, eu já vou na outra direção. Ai, eu acho que Roberto. alguém levantou a mão, né? Paula, você Mas está controlando? continue, Roberta, e aí depois vamos, João Holanda, né? Ah, você falou sobre essa dimensão do social, né, na depressão. Veja, a gente tem de um lado, nesse novo capitalismo, uma exigência muito grande que você tenha sucesso, tenha êxito. Nós temos aí os proletários com CNPJ, né? As pessoas, os trabalhadores com CNPJ, os empreendedores de si mesmos. Essa exigência, independente dessa exigência do sucesso, da autonomia, da criatividade, do diferencial, e do outro lado, você tem os deprimidos, né? Que tem um autor chamado Peters, ele vai falar de um lado, você tem o sujeito que é exigido, que ele tenha sucesso, êxito, que ele seja maravilhoso, e do outro lado, aqueles que não têm sucesso. E ele vai falar que, do ponto de vista ético-político, o depressivo seria aquele que protesta, que faz um protesto em relação a isso que está instaurado aí. Isso seria uma forma de resistência. O que você acha disso, hein? Eu queria que você comentasse um pouco, se você Quem é que concorda fala isso? que Quem é que você diz que fala isso? é um autor chamado Peters. Tá. Olha, eu não concordo. Primeiro, eu não acho que de um lado existem os empreendedores e do outro os deprimidos. Porque, pelo menos, é a minha hipótese da depressão. É a hipótese que a depressão surge da aceleração da nossa experiência temporal, que não permite, quer dizer, eu usei a palavra experiência, não é? Aceleração da nossa vivência temporal. Quer dizer, fazer, não é? Alguém está pedindo uma lista de inscrições, quem é que está organizando é a Paula, né? A Giane sugeriu e está fazendo. Está se fazendo. Bom, então, voltando. Cadê a cara dela para eu estar conversando com ela? Peraí, agora perdi. Agora você apareceu. Ai, com quem que eu estava falando? Roberta, apareça de novo para ela poder te ver. Mas eu estou aqui. Eu prefiro falar para a pessoa que eu estou falando para todo mundo, mas como a pergunta é sua, eu prefiro dialogar com você. Primeiro, eu acho o seguinte: a depressão não são os fracassados dessa tentativa. Quer dizer, de um lado estão os empreendedores que não se deprimem, do outro lado tem os que não conseguem e se deprimem. Não é? Tem muita gente pobre que não é deprimida. Claro que você pode ter uma depressão porque você fracassou em alguma coisa. Não estou dizendo que você não pode ter. Claro que pode ter. Não é? Mas a minha hipótese sobre a depressão ligada à contemporaneidade não é essa. Porque pobre sempre houve, da Idade Média, na Grécia Antiga. Enfim, Cristo dizia, pobre sempre tereis entre vós. E ricos também. Quer dizer, e por isso que eu acho que a questão da depressão é a perda da dimensão da experiência. Então, era mais provável que esses ricos, grandes empreendedores que não param de trabalhar, se deprimissem e não entendessem por que estão deprimidos, com tanto sucesso, né? É mais provável que um desses se deprima do que um que está ali tentando, que está trabalhando, que está procurando, mas que não está consumindo a sua vida em fazer. Às vezes, esse cara de classe média baixa, ou esse cara mesmo que mora numa comunidade, que a gente chamava antigamente de favela, né? Ele tem uma roda de violão junto com os outros amigos da mesma comunidade de noite. Aliás, grandes. O samba nasceu daí, né? Não sei se vocês sabem, né? Ele nasceu
dessa gente que não tinha sucesso, né? Dos escravos, dos ex-escravos que estavam na Pedra do Sal ali, esperando chegar os carregamentos de sal, que era o único trabalho que eles tinham para ganhar, para poder comer. E, em vez de ser deprimidos, eram pessoas que cantavam ali, que tinham um tempo ocioso grande, e traziam da África seus ritmos, eles talvez fossem já descendentes de terceira, quarta geração de africanos, mas traziam os seus ritmos, traziam... Eu tenho um texto sobre a preguiça na cabeça do samba, que está no livro Bovary Brasileiro também, que eu gosto muito dele, muito dele. Se vocês não tiverem livro, mas quiserem que eu mande, eu posso tentar mandar por e-mail. Enfim, que é falando disso, que é... Enfim, não importa. Mas não me parece de jeito nenhum que seja o fato de você não estar no topo da pirâmide que te deprime. Pensando nas depressões como sintoma social. É claro que um homem que não consegue alimentar o filho, ele está deprimido, né? Ou alguém que foi para a rua, morar na rua, mas não necessariamente ele está menos deprimido do que a revista que trabalha sem parar para ganhar mais dinheiro. Um está deprimido por razões concretas, né? Está ali com os filhos na rua, tinha uma casinha, perdeu a casinha, as crianças vão crescer na rua, a preocupação de o que vai acontecer com elas, a fome. Essa é uma depressão que não é um sintoma social. O sintoma social é a fome. O sintoma social é a desigualdade, né? O Bolsa Família, uma coisa tão simples, tirou o Brasil do mapa da fome nos primeiros governos Lula. A fome não é uma fatalidade. Então, bom, enfim, aí vai um discurso político que não cabe aqui. Vamos continuar com as perguntas. Não sei se eu te respondi. Deixa eu só dizer uma coisa. Ele não vai falar de que de um lado estão os ricos, do outro lado estão os pobres, mas a demanda da contemporaneidade é de que você tenha sucesso, tenha êxito. Né? Não, eu ouvi isso, mas eu não acho que isso seja... Não é assim que eu trabalhei a questão das depressões. E muita gente que não tem êxito não está deprimida. E muita gente nem está ligando com essa demanda. Né? Eu acho... a Olga diz, intento para o difícil, não sei do que ela está dizendo, o que ela está tentando que é difícil. Se ela quiser escrever uma questão maior, que ela está aparecendo aqui, mas... Maria Rita, o que será que a Olga quer comunicar hoje, né? Ela está tentando se comunicar com você, né? Mas ela não está escrevendo uma coisa. Se ela quiser se comunicar, se ela não quiser falar e quiser se comunicar, escreve uma pergunta. Eu vou te responder, eu estou te lendo. Não é que eu estou ignorando as suas postagens aqui, Olga. João, você tinha uma questão, né? Vamos continuar aqui na lista. Boa noite, Maria Rita. Boa noite a todos e a João. todas. Permitam-me fazer como jornalistas em coletiva, quando eles vão entrevistar técnicos de futebol ou qualquer coisa do tipo. Gostaria de fazer uma pergunta dupla, tá? Se possível. Você, Maria Rita, mencionou rapidamente o tédio, né? Foi uma palavra que surgiu durante a conferência, e eu lembrei que eu tive uma conversa com uma amiga filósofa há um tempo atrás, e ela me ensinou que o tédio, no Heidegger, é como uma extensão interior do tempo. Quer dizer, o tédio como uma tonalidade afetiva fundamental seria um sentimento de tempo. Então, eu lhe pergunto, já que você articula tão bem a questão da temporalidade e das depressões na contemporaneidade... Então, um pouquinho, o tédio no Heidegger seria a continuação de um sentimento... Seria uma extensão interior do tempo, né? Um sentimento de tempo. Eu acho que ele fala isso nos conceitos fundamentais da metafísica. Sei. Enfim, foi uma referência que me ocorreu, mas para além dessa referência livresca, eu gostaria de lhe perguntar como é que você enxerga, ou se é que você enxerga uma relação entre o tédio e a depressão. Como é que essa tonalidade afetiva aparece na depressão? E a segunda pergunta que eu teria, eu lembro que quando eu li O Tempo e o Cão, há uns anos atrás, você fala você menciona a relação do depressivo com o falo, e eu acho que você diz que o depressivo ele não enfrenta o falo, né? Mas é algo que me ocorreu esses dias. Eu me perguntava qual seria, então, a relação nas depressões, na clínica das depressões, como é que você vê essa relação entre o falo e a figura materna, enfim,
essa problemática lacaniana tão clássica, mas se lhe apetece e se for interessante para o debate. Muito obrigado. Não, a pergunta é boa, mas você fez um gol de mão aí, você botou duas perguntas em uma. Então, como cada um tem direito a uma... Então, sim, lógico, eu tentei. Você roubou no jogo, você roubou no jogo. Mas, enfim, prazer de lhe ouvir, perdão. Não, obrigada. Eu não sei se eu vou conseguir responder as duas. Essa é interessante eu não ter usado o Heidegger no meu livro, porque o Heidegger é um texto muito difícil de destrinchar. E textos difíceis de destrinchar, eu desisto. Eu não sou aquela acadêmica que, não, vamos lá, então eu li pouco Heidegger, né? O único texto difícil que eu achei maravilhoso e que eu li 3 vezes foi o Grande Sertão Veredas, mas aí é outro tipo de difícil, né? Não é um difícil conceitual, é uma linguagem difícil que é uma maravilha, né? Guimarães Rosa. Bom, a relação entre o tédio e a depressão é interessante, porque o tédio pode ser... O tédio não é só um sintoma de depressão, mas ele pode ser um sintoma de depressão, né? No entanto, eu vou valorizar um pouco o tédio, eu vou tomar não é conceito, não é nada, uma passagem das histórias de Monteiro Lobato, né? Em que as coisas no sítio, as coisas que ele narra, né, no sítio que ele inventou, com os personagens que ele inventou, muitas das histórias que a tia Anastácia contava, tem um dos livros dele que se chama Histórias de Tia Anastácia, né? Aconteciam durante o tédio daquelas férias no sítio. Tinha momentos de tédio, tinha momentos incríveis, Saci aparecia, a Emília fazia as besteiras dela, o burro falante, tinha um monte de coisa. Mas tinha momentos de tédio, em que ele dizia que a Narizinho começava a fazer X na almofada de veludo, né? E nesses momentos de tédio é que eles acabavam bolando as aventuras dele. A viagem ao céu, enfim, a vontade de conhecer o Saci, as aventuras iam surgindo no momento do tédio. Então, tem 2 tipos de tédio, eu diria. Tem o tédio depressivo, sim, que é a não vontade de fazer nada. Nada tem valor, tudo é igual. Então, por que eu vou ligar a televisão e procurar um filme se é tudo, nada vai me interessar? Jane, se você... Alguém, um iPhone da Rossana, você pode fazer pergunta aqui por mim, mas espero eu acabar essa, senão eu vou esquecer. Espero acabar de responder essa, tá? Senão a sua pergunta vai ficar esquecida. Alguém quer se explicar? Ih, meu Deus, agora está ficando confuso, porque está vindo muita coisa por escrito e vai... Deixe Maria Rita que eu vejo, fique tranquila. As 2 pessoas, então, eu prefiro que, se elas quiserem se inscrever para falar, é melhor, não é? Sim, a gente está fazendo pelo ódio. O próximo é o Rafael, depois. E assim, pode ficar tranquila, como o Paulo está nessa coisa de fazer a ligação das falas, eu estou secretariando, eu estou organizando a lista, quando for a hora de ler, perto do fim eu leio, tá? Então, tá. Então, veja, voltando para você, João, uma depressão, né? Quer dizer, o tédio pode ser a extensão interior do tempo, né? Mas o tempo vivido dentro da gente, né? Mas não necessariamente ele é o tédio ruim. Ele pode, com esse tempo interior, o tédio pode nos motivar a produzir fantasia, por exemplo, né? Esse tempo que se incumprida dentro de nós, não é? Porque, como a minha hipótese sobre a depressão é justamente a aceleração do tempo, esse tédio, que às vezes é até o devaneio, é até a ensonhação, porque não tem nada a fazer, é se entregar um pouco ao nada, ele não necessariamente é depressivo, não é? Agora, a outra pergunta, né? O depressivo não enfrenta o desafio fálico? Ele não enfrenta, mas é por uma falta, pela depressão. Não é que ele fica deprimido porque ele não enfrenta o desafio fálico, não é? Ele pode ter a chamada covardia moral do neurótico, não é? Não enfrenta para não perder. Mas a minha hipótese ligada à temporalidade é que ele está tão comido pela falta de tempo, não é? Ele pode até enfrentar o desafio fálico de uma maneira estabanada, mas ele está
despossuído de si mesmo. Acho que esse é a principal questão, né? Enfim, mas como você pôs duas perguntas aqui, a segunda é mais complicada, eu não tratei no meu livro. A segunda, então, eu aqui resumi e dei uma chutada nela. Rafael. Imagina, obrigado. Muito obrigado. Olá, boa noite. Oi, Boa noite, Rafael. Maria Rita. Tudo bom? Prazer falar com você. Prazer Um grande privilégio. Quero parabenizar o Fórum por essa iniciativa de trazê-la hoje para que a gente possa ouvi-la, né? Logo que o Fórum anunciou o seu nome e o tema, eu fui reler O Tempo e o Cão, né? Já tinha lido há um tempo. Está mais atualizado que eu. Está mais atualizado. Então, e eu tive assim uma dúvida, né, numa passagem que eu queria que você comentasse. Posso ler rapidamente? É uma passagem do seu livro. Se for curta, pode. É curta. Tá. O depressivo precisa de tempo para falar ao analista, Uhum. até que de sua experiência, aparentemente esvaziada de conflito, possa advir uma palavra plena, comprometida com o saber inconsciente. É importante que o analista não se precipite no sentido de oferecer ao depressivo tal saber, ainda que ele eventualmente, né, o saber já se anuncie por meio das associações do analisando. O depressivo, mais do que ninguém, precisa senhorar-se do tempo de sua análise e do saber a que ela o conduz. Essa passagem. Eu fiquei pensando, então, em termos do manejo clínico, né, como é que a gente pode pensar na posição do analista frente a esse sujeito que precisa se assenhorar do seu saber inconsciente? Seria um analista mais silencioso ainda, né? Um analista que não oferece na associação do analisando o retorno daquilo que ele diz? Como é que você pensa isso? Olha, o fato de que é preciso dar mais tempo para o depressivo, até porque porque ele foi atropelado na temporalidade que ele está deprimido, não significa que você seja aquele analista morto lacaniano típico que só funciona com quem já foi analisado e aí vai encarar uma análise lacaniana, né? Pelo menos já aguenta uma análise lacaniana. Eu tive 2 ótimos analistas lacanianos, não estou reclamando, mas nenhum dos 2 era totalmente morto. E mesmo que a presença, às vezes, seja só um aham, é uma presença, né? Agora, a outra coisa não atropelar o tempo do depressivo no sentido de que se o que justamente o deprimiu foi o seu tempo atropelado, né? O analista, eu sou a favor de não ficar totalmente em silêncio, mas de deixar que ele tome o tempo dele. Não querer que ele se precipite. Veja, a depressão é diferente das neuroses, cujo fundamento é uma resistência a deixar de vir o recalcado. Eu não estou dizendo que na depressão não há recalque, eu não estou dizendo que, ultrapassado o momento mais grave de uma depressão, o sujeito não se torna um analisando neurótico normal. Mas no tratamento daquilo que é o momento ainda da depressão, quanto menos o analista precipitar, melhor. Agora, talvez a corda bamba da posição do analista diante de um depressivo é que ele não pode ficar no lugar do morto, como analista naquele ano típico, né? E também não pode apressar o tempo do analisando, né? Então, ele pode introduzir alguma pequena pergunta, às vezes pode introduzir uma pergunta brincando, né? Está dormindo ou está acordado? Você está aí ainda? Né? Porque às vezes o cara, às vezes analisando no divã, fala: ei, você está aí? Está dormindo ou está acordado? Fala para o analista que está muito mudo, né? Então, fazer alguma brincadeirinha, mas assim, sem pressa, estou aqui, né? Não introduzir e não apressar e não se precipitar em interpretações, mas também não ficar no lugar do morto, porque isso é impossível. Impossível não, é suportável, mas um deprimido não precisa de, além de tudo que ele já está passando, mais alguém no lugar do morto para escutar, né? Perfeito. Muito obrigado. Ayrton. Oi, Maria Rita. Eu estava te ouvindo, não quero generalizar, né? E estava pensando, mas sem querer generalizar,
Nessa questão da velocidade das redes sociais, e essa velocidade do suplantar o conteúdo, né? Suplantar a velocidade conteudística, vamos dizer assim, todo dia coisas novas, e gente fazendo coisas novas, e também na velocidade tecnológica, né? Está sempre mudando, sempre mudando. E eu pensei no jovem, né? Para mim, já como velho, é difícil me atualizar, né? Mas deve ser também difícil para o jovem mesmo, porque ele não vai ter o recurso financeiro necessário para ficar o tempo todo se atualizando, como dá a impressão que é necessário ser para você estar inserido, né? O que me ocorre será que isso não está, como você disse, levando também à perda da dimensão da experiência? O jovem não se cala mais, ele se sente tímido de se manifestar, ou se sente ultrapassado e acaba perdendo um lugar até bom de se expressar, mas ele não consegue colocar as narrativas dele ali. Será que isso acaba de certa forma, conduzindo um pouco a depressão, ao aumento da Mas quantidade? eu não sei se você está dizendo que a depressão é causada pela velocidade das redes sociais ou porque o jovem entra nelas, eu não entendi do que você está falando. O que eu quero dizer é se a velocidade das redes sociais não pode ser mais um contribuinte, né, para suscitar as depressões? Não, será que não entra na pobreza de experiência, Maria Rita? É isso? Não, é isso. Claro, sem dúvida nenhuma. E, veja, é interessante porque se você pensar rapidamente nas redes sociais, elas seriam algo de muito vivo, né? Sempre tem alguém com uma opinião, com uma informação, com um pensamento, de repente entra um debate, seria algo de muito vivo. No entanto, é algo que é capaz de te convocar de um jeito que você fica lá 2 horas e você não teve experiência nenhuma. Você ficou só respondendo a estímulo, né? Não tem nada a ver com a dimensão da experiência. E eu mesma me policio, porque não é que eu me interesse tanto pelas redes sociais, mas eu tenho um lado meio obsessivo, que quando aparece 15 bolinhas verdes no meu celular, eu quero acabar com elas todas. Então, pelo menos, eu olho o que é tudo aquilo. Raramente eu respondo, né? E, de repente, eu falo, meu Deus, eu estou aqui, há 10 minutos apagando bolinha verde. O que é isso? Era preferível que eu tivesse, pelo menos, entrado num grande debate, né? Mas as redes sociais, quando eu escrevi esse livro, estava longe, existia a internet, mas não existia nada disso do que existe agora, né? Agora tem alguém falando... Bom, as pessoas que estão escrevendo, eu não vou ficar lendo, porque senão... Fique tranquila, Maria Rita. As perguntas de quem já perguntou, não é? A gente acompanha aqui. É uma coisa importante sobre a Anacoacia no Rio Grande do Sul, mas que a pessoa faça uma pergunta específica, né? Pode ser sobre isso, não vou saber responder. Eu vou ler na sequência, que é uma pessoa que está na sequência de... Então tá bom, eu vou parar de estar lendo aqui. Mas, enfim, as redes sociais se tornaram, eu acho que o maior problema é o seguinte: primeiro, elas se tornaram uma espécie de simulacro de experiência. Porque você está ali com um monte de gente, você está falando todo o tempo, está ouvindo um monte de opiniões, você está ouvindo... Mas, primeiro, seu corpo não está em jogo. A experiência, ela também depende de você estar presente, não é? Aqui nós estamos, pelo menos, em imagem presentes, não é? Tem a pulsão correndo de algum lugar, das falas, né? Das vozes das pessoas. Nós estamos aqui. Agora, me parece que as redes sociais, embora elas sejam um dispositivo informativo importante, elas podem ser, se eu escrevi o Tempo Cão antes disso, falando só da aceleração da vida, elas podem ser o fator de um novo tipo de surto de depressão. Eu não descarto essa hipótese, embora eu não tenha me debruçado sobre isso para pensar mais sobre as depressões. Essa pergunta foi muito boa agora, vai me obrigar a pensar. É isso. Obrigado, Maria Rita. Paula, na sequência agora a gente tem a pergunta de Rossana, né? Que ela pediu para a gente ler porque ela está sem áudio. Quer ler, gente? Pode. Posso ler.
ela faz uma referência a aquela questão dessa semana do trabalho análogo à escravidão, lá no Sul, né? E aí ela pergunta se a experiência nessa situação, a experiência ou vivência nessa situação, o que pode estar embutido no valor do produto capitalista na causa do sofrimento, contribuindo para a depressão. Puxa, a pergunta é um samba do crioulo doido. A experiência, a vivência, contribuindo para o valor do produto. Não sei se você respondeu tudo isso, ela botou umas 5 coisas aí. Então, vou tentar do começo. Talvez a gente possa chamar exatamente de vivência essa velocidade do trabalho exigido para essas pessoas que trabalham nas vinícolas do Rio Grande do Sul. Além do trabalho análogo à escravidão, que é uma questão da sociologia, não é? E que certamente deprime essas pessoas, porque elas se tornam sem valor, mas daí é um outro fator de depressão, não é exatamente esse que eu estava abordando, que é a perda da experiência e a velocidade, né? Mas, além disso, o fato de que elas são obrigadas a trabalhar incessantemente, evidentemente, é um fator de depressão, não é? Evidentemente, é um fator de depressão. E o capitalismo, evidentemente, promove, mesmo que não seja numa situação tão limite e tão criminosa como essa das vinícolas do Rio Grande do Sul, o capitalismo promove, né? Desde que o Chaplin fez agora esqueci o nome do filme mais famoso do Chaplin, que ele está na fábrica. Tempos Modernos. Tempos Modernos. Desde que ele fez o Tempos Modernos, ele já está, ironicamente, de uma forma cômica, né? Retratando esse horror do homem que vira só um instrumento de trabalho, né? Então, a perda a Olga Maria está tentando muito falar. Eu não sei se ela está inscrita, ela já apareceu umas 5 vezes. Ela está inscrita, ela vai falar. Olga Maria, pode parar de fazer poca aqui, que você vai estar inscrita. Senão você fica me dispersando. Enfim, é evidente que o tempo industrial, que eu nem abordei no Tempo Cão, que eu precisaria conhecer mais de perto, né? Acho que ela não entende, ela não está ouvindo, porque ela continua perguntando, Pueblo, não tem como responder para ela por escrito? Sim, vou responder. Porque ela não tá sacando aqui. Enfim, perdi. O Tempos Modernos ele está fazendo uma coisa cômica, mas ele está fazendo exatamente essa instrumentalização do homem no trabalho, na velocidade do trabalho, que naquele tempo, o próprio fato de ser o trabalho já mecanizado, é uma influência gigantesca, não é? Próximo. Adriana. Oi, boa noite. Eu acho que eu vou passar a Olga pode falar na minha frente, depois eu falo. Tá certo. Pode ser? Acho que é melhor. Vamos passar para... Obrigada, Adriana. Olga. Tem uma maioria incrível de mulheres aqui, hein? Sim. Acho que a Olga não percebeu que era a vez dela. Olga, pode falar, teu microfone está silenciado. Espera aí, deixa eu tirar. Pode falar, Olga. Você tem que abrir teu vídeo, Olga. Teu som. Abra o teu som. O Olga tá no mudo, não tô conseguindo tirar do mudo. Se ela quiser escrever uma pergunta, eu respondo, é uma exceção. Se está com problema no microfone, eu respondo uma pergunta por escrito. Enquanto ela escreve, deixa eu responder. Quem é que estava antes? Adriana. Adriana, faz a sua pergunta enquanto a Olga escreve, Adriana. Bom, boa noite a todos. Que prazer escutar você, Maria Rita. Eu estava vendo, peguei meu livro também, tá? Estou aqui com meu livro. Essa semana foi um tempo de revisitar teu livro. E eu estava vendo, eu adquiri em 2011, essa questão do tempo, né? Como ele é atual. Bom, eu me identifiquei muito com a Paula, queria compartilhar, Paula. Eu também tenho essa experiência na clínica de sugerir a escrita, né? E o que eu tenho feito, assim, sugiro a escrita, deixo uma escrita mais livre mesmo. Tenho recolhido, mas eu peço para o analisante falar em análise sobre o que ele escreveu.
e tem sido muito interessante esse trabalho, né? Mas a minha pergunta, ela vai se você achar interessante, eu tenho visto também um aumento da medicalização, né? Medicar as depressões, né? Que vai na contramão dessa ideia de narrativa. A medicação, me parece, quando não muito bem prescrita, ela cala o sujeito, né? E eu gostei muito, assim, da tua fala, nesse sentido da gente tá sempre convocando o sujeito para essa narrativa, que eu acho que isso está muito precário hoje em dia, né? Justamente pela falta do tempo, o tempo desse laço com o outro, né? A gente está sempre escutando na clínica esse cansaço também, me lembrei, inclusive, do livro também, né, da Sociedade do Cansaço, do sul-coreano, né, que ele também fala desse tédio que produz, né, a ideia do ócio que é produtivo, né. Bom, eu estou aqui, mas assim, a minha questão é sobre a sua experiência com relação a esses sujeitos que vêm também muito medicado, né, às vezes vêm por indicação de psiquiatras, mas que chega também com uma medicação bem... Eu não tive experiência com pacientes medicados. Talvez não. Os pacientes... Não, muito medicados. Quer dizer, alguém que está tomando... Teve uma pessoa que até sugeriu, olha, apesar de ela veio por causa do livro e falando, eu estou querendo evitar a medicação, mas ela estava tão angustiada que eu falei, olha, o fato de que eu escrevi um livro dizendo que a análise é recuperar a dimensão, né? Subjetiva é muito mais importante do que se anestesiar com remédio, mas não quer dizer que você não possa pedir. Eu continuo sendo sonolista se você pedir um remedinho para diminuir a angústia. Porque também não acho que seja o caso de exigir das pessoas um enfrentamento corpo a corpo com o gorila da angústia. Né? Dependendo de como a pessoa está, seria sádico eu exigir isso. Né? Então, a gente tem que ouvir um por um, e a questão é que, quando eu escrevi esse livro, a questão era a medicação está substituindo a narrativa, que seria a psicanálise, né? Ou outro tipo de narrativa, porque eu falo do Benjamin, das aldeias no interior, né? Então, quer dizer que a rapidez, a velocidade do tempo, que impede a experiência, e a medicação, que impede o contato com a subjetividade, né? Vão inibindo essa dimensão tão importante da narrativa, que é a dimensão que está sendo invadida, né? Agora, o fato de que uma pessoa falar, mas se eu tomar sei lá, um Rivotril, sei lá o que mais, eu não conheço o nome de antidepressivo, mas se eu tomar não sei o quê, um Danaren, sei lá, para melhorar um pouquinho só, para aguentar, claro, né? A pessoa está em análise. Então, ela está disposta a falar, ela está disposta a ter essa experiência também da análise, né? Que tem um tempo lento, que não adianta apressar, que tem, não é? Então, não se trata de exigir tanto assim dos analisandos, seria até cruel, mesmo que alguns tentem, por amor de transferência, seria cruel, né? Mas obrigada pela pergunta, muito boa. Obrigada. Agradeço. A Olga conseguiu escrever? Não escreveu, e eu até mandei uma mensagem só para ela. Olga, teu microfone está mudo. Vê se você consegue tirar do mudo e falar. É que vive em Andorra e todo. Então, mas em Andorra você pode escrever. Eu entendo o que você escreve em espanhol. Pode escrever sua pergunta. Eu faço questão de te responder. Não tem importância que você esteja em Andorra. A questão é que o microfone não está funcionando e tenta desbloquear teu microfone, Olga. Não, fala para ela escrever. Não fica pedindo outra coisa. Cada uma pede uma coisa, ela pira. Sim. Porque por escrito ela está se manifestando. Mas ela não está escrevendo. Bom, enfim, se ela vai escrever ou não, é o máximo que a gente pode dizer se ela tiver. Tem mais alguém? A Olga está tendo... não consegue desbloquear o microfone dela, ela está tentando expressar. Escreva, Olga. Escreve para ela escrever, por favor. Das outras pessoas que estão aqui... Eu não consigo tirar o microfone dela também. Não, escreve para ela.
Eu escrevi para ela no chat só para ela e ela não... Tá bom. Olha, tem bastante gente aqui, eu ainda ficaria até umas 9h30. Alguém gostaria de falar mais? Eu tinha dito que 2 horas era demais, mas esses 13 minutos, 15 minutos que ainda temos, não se inibam de perguntar, porque é nessa hora que a conversa fica boa, não é eu falando. Quer perguntar alguma coisa, Roberta? Não, você não é Roberta, desculpa, você está escrito Espaço Montpetit. Como é que você chama Espaço Montpetit? Paulo, eu? Você é Paulo, desculpa. Não, eu fiquei procurando, é que estou com o Espaço Montpetit ali agora. Sim. Como se chama Espaço? Pergunta alguma coisa, Paulo, aproveita, me ajuda. Eu estava, uma pergunta era justamente falar sobre essa questão das redes sociais, que a Ayrton acabou falando. Era, né, que eu vejo que é algo bem atual e que está trazendo essa pobreza de experiência para as pessoas, né? É muito forte isso, né? Ocupa o tempo interno de uma maneira absurda. Né? E não só as redes sociais, mas esse lugar do Dr. Google, né, Maria Rita, que as pessoas trazem esses achismos e tudo, o diagnóstico, porque eu vi no Google, eu escutei fulano de tal, lá no Instagram, e eu sigo fulano de tal. Tem um lugar bem perigoso, né, que as pessoas estão se baseando, né? Agora, é engraçado, porque eu tive medo que com o Google, com as redes sociais, que acabasse o livro. E não teve, né? Que eu prezo tanto. Olha, em São Paulo abrem livrarias novas que continuam... Agora a Olga escreveu uma coisa que não deu para entender nada. João Renato, não sei. Bom, enfim, abrem livrarias novas. A Livraria da Vila, que é aqui perto de casa, está sempre lotada. As livrarias novas que abriram, a Megafauna, que abriu lá no centro, não é fácil abrir uma livraria no centro. Está indo super bem. Né? Tem outras livrarias pequenas. Tem uma livraria da Travessa pequena aqui em Pinheiros também. Enfim, eu sou um rato de livraria, então tem um monte de livraria legal. E estão cheias. Então, é interessante como essa... pronto. Deixa eu só terminar, então, enquanto a pessoa acaba de escrever. A pessoa disse a relação entre a depressão e a toxi, e aí sumiu o post dela, para eu poder responder. Eu não entendi do que ela queria falar. Mas, enfim... Tem o João Renato que pediu para falar, tá? Tá. Mas quem está falando? Evelyn, mas é o João Renato na frente, então deixa o João Renato falar. O João Renato antes de Evelyn. Obrigada pelo prazer de me conhecer também. Cadê o João Renato? Oi, está aqui. Dá para me ouvir? Dá para te ver e te ouvir. Tá bom. Vamos ver se eu consigo fazer... Eu fiquei com 2 questões, né? Uma questão é quando você coloca depressão, assim, como... Eu fico pensando ela, na verdade, eu sempre pensei ela como um impasse, assim, por trabalhar no campo de Freud e Lacan, assim, pensar mais a questão como um impasse, mas a estrutura é sempre as estruturas que a gente já tem colocado, assim, pela psicanálise, né? Neurose, psicose, perversão. E, de repente, a depressão é um impasse, é quando de algum modo, alguma dessas estruturas, ou o que Lacan chama de um sintoma, né? De um estilo, ele não está funcionando muito bem, né? E aí parece que, te ouvindo assim, você coloca a depressão quase que como se fosse assim. Então, algo a ser trabalhado, uma estrutura que a gente tem que atravessar a depressão. Alguém aí, por favor, responde por escrito a Olga, porque ela está implorando para que... Eu não sei responder por escrito, vocês que organizam sabem. Responde para ela. Está sendo respondido, Maria Rita. Eu estou mandando a resposta só para ela, só para ela. Desculpa, volta então para... Era o João, né, que estava falando? Isso. Desculpe, porque eu estava aqui, estou aqui, nada e água comigo, eu estava ficando angustiada já. Acho que ela está mandando direto para você só. Não, ela só manda essas coisinhas assim. Sim, agora essa pergunta, eu vou pedir para ela mandar para todos, tá? Tá bom, desculpa a confusão, João, é que eu fiquei agoniada com a questão. Não, tudo bem. A Olga está colocando aí a questão dela. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, né?
parece que é uma escuta da depressão mesmo que você coloca, né? E eu sempre... A gente tem o costume de escutar mais a estrutura e como um impasse mesmo, um momento de impasse. A gente tende a nem chamar tanto de depressão, né? Mas eu sugiro a depressão como uma estrutura. Parece que ao te ouvir, não que seja uma estrutura, mas que é como uma questão mesmo que a gente tem que trabalhar. E eu sempre vi ela muito como um impasse de uma das estruturas, mas não uma dedicação para a depressão em si, sabe? Eu tenho essa impressão na clínica do campo de Freud e Lacan, que não seja exatamente algo que a gente se concentra a tratar a depressão em si, porque é o impasse da histérica, da histeria, o impasse da neurose obsessiva, o impasse da psicose, não esse olhar para a depressão, né? Eu fiquei pensando, só isso que eu fiquei um pouco confuso, assim, porque, né, não sei se ficou claro isso que eu coloquei, assim. Não, ficou claro. Veja, a depressão ela pode acontecer em qualquer estrutura psíquica, não é? Em função justamente da aceleração da nossa temporalidade, do nosso tempo vivido, que interdita a dimensão da experiência, essa dimensão que torna o vivido algo que se incorpora na nossa riqueza. Então, você fica esvaziado justamente pelo excesso e não pela falta, não é? Agora, eu sugiro que talvez, agora eu estou sugerindo aqui, porque no livro eu não abordo se é uma estrutura ou não, mas eu estou pensando que uma criança criada desde cedo por uma mãe, muito... Quando meu filho era pequeno, que eu ainda tinha só ele, e eu trabalhava muito, e depois nasceu minha filha, e aí ele começou a ir mal na escola. E um dia a professora me chamou e disse, olha, o que ele diz é que a mãe dele está sempre correndo de um lado para o outro. E eu quase chorei, né? Porque ele estava indo mal na escola, porque ele estava angustiadinho, porque, assim, a mãe era uma máquina de fazer coisas, de cumprir tarefas, eu tinha, inclusive, me separado do pai dele, estava vivendo sozinha com os dois, não estava com o pai da minha filha já, mas não estava casado ainda, enfim, uma confusão danada, e ele atropelado pela minha aceleração, né? Ele não virou um cara deprimido, felizmente, ele era muito pequeno quando ele conseguiu falar isso para uma professora, e daí eu mesma, né, mudei, ele não precisou fazer terapia, nada disso, né? Mas é muito claro que se ele não tivesse tido sorte de ter essa escuta, se ele tivesse sido criado por essa mãe sempre assim, talvez ele fosse um deprimido, né? Se eu não tivesse me dado conta. Agora, eu trabalho mais na depressão como a pessoa atropelando a sua própria experiência. Ela se atropelando e não tendo essa dimensão, experiência narrativa. Não sei se eu esclareci o que eu penso. Sim, sim. Tá. Mas tá. Tem várias perguntas. Entendi. Evelina, você queria falar? Isso, assim, nesse desculpa. sentido que eu tentei pensar. Era só isso. E, na verdade, eu só ia falar que eu achei interessante que, no final, tem uma colocação da depressão também ser uma posição, vai ficar nesse lugar cômodo da sociedade ou vai lutar para revolucionar? Eu achei isso interessante, assim. Que aí sai um pouquinho da psicanálise, a gente fala da psicanálise em intenção, né? E passa a ser uma... Achei que ficou legal que você fez uma mistura da psicanálise em extensão, né? Daquilo que a gente entende como uma psicanálise em extensão, né? De pensar, né? Eu tenho alguma militância nos meus livros. Eu tenho alguma militância... Nos deslocamentos do feminino, eu questiono muito o modo como Lacan entende a mulher. O Freud até entendo pela época que ele escreveu, as mulheres da época que ele escreveu, mas nos deslocamentos do feminino tem uma certa militância nos meus livros, sim. No ressentimento, tem. Mas, claro, uma militância no nível das ideias. Uma militância no nível como pessoa, eu não preciso ser psicanalista. E é uma militância, né, pelas causas progressistas no Brasil. Mas vamos passar para as próximas, estamos batendo bola aqui. Obrigado. Obrigada a você, João. Eveline, você quer fazer alguma colocação? Está sem áudio? Obrigada, Eliane, está escrevendo. A Eveline está sem áudio. Aí ela mandou por escrito. Ela mandou por escrito ou vai mandar?
Ela mandou. É que sabe o que acontece? Então manda de novo, porque as coisas ficam fazendo pop aqui. Como eu estava conversando antes com o João, eu não tive tempo de... Se ela conseguir mandar de novo... Certo. Ela pergunta em relação a essa questão da narrativa na música popular, que a gente tem isso menos atualmente, né? Que antes a música popular, como o samba, ela era uma música mais narrativa e tinha os poemas. E aí hoje a gente não tem tanto isso, né? Bonito, que bonito. Olha, eu acho que até a geração, não só o samba nos seus inícios, eu tenho eu tenho um amor enorme pelo samba. Eu tenho um texto que algum dia vocês quiserem ler, chama Preguiça na Cadência do Samba, que é como é que o samba trata da preguiça, da vadiagem, da malandragem, etc. Mas até os grandes cantores que surgiram nos festivais ainda do século XX, né? E essa geração que ainda está aí, né? Chico Caetano, Gil, Gal, que morreu outro dia, Bethânia, Milton Nascimento, quer dizer, essa geração ainda compõe grandes sambas que são narrativas. Nosso Chico, né? Amor daquela vez como se fosse a última, ele conta a história de um cara, né? Que vai se matar, né? O Deus lhe pague, né? Eu lembrei logo dessa, que é uma das mais tristes, mas o Joana Francesa, que ele compõe para o livro O Vai Trabalhar Vagabundo, os textos do Chico são narrativos, né? Vai Trabalhar Vagabundo é genial. E o Chico tem uma coisa interessante, as grandes músicas dele, eu até escrevi isso uma vez, e mandei para ele para ver se ele achava que era besteira, ele disse que não, elas são em 3 partes. O Vai Trabalhar Vagabundo é em 3 partes, várias, que vão compondo uma narrativa e vão... O Bye Bye Brasil, coração, não dá para falar isso, não. Ele vai... São 3 partes que vão somando até uma final que é uma espécie, não chega a ser uma apoteose, mas ela um pouco arremata as outras 2, né? Então, aí nós temos... Quer dizer, não é só música, e não é só boa música, e não é só boa poesia. Tem aí a narrativa, a dimensão benjaminiana antidepressiva, a capacidade de, com a música também, músicas que continuamos cantando, diz Eveline, né? A capacidade de, com a música, criar uma história. E quando a gente canta, a gente revê aquela história, né? É muito bonito isso. Mais alguém para a gente concluir? E aí tem uma última questão aqui. Essa sobre o manejo de casos? Sobre manejo de casos de depressão e toxicomania, né? Tá. Olha, eu nunca tive paciente toxicômano. Eu tive 2 pacientes alcoólatras que eram alcoólatras que estavam deprimidos e ficaram mais deprimidos porque, sendo alcoólatras, as mulheres os deixaram, né? Mas isso foi antes de eu ter escrito sobre as depressões. Então, um desses pacientes, por exemplo, se matou. E foi aí que depois que eu escrevi O Tempo e o Cão, mas eu acho que no caso não tem a ver com O Tempo e o Cão. Esse paciente se matou porque ele estragou a vida dele e a mulher dele o deixou, e ele percebeu o que ele fez, né? E, como eu disse a vocês, na época eu não tinha criado esse dispositivo ainda, eu só continuei atendendo ele corretamente como eu fazia antes. Hoje em dia, quando alguém está muito deprimido, eu falo, a única condição de eu continuar te tratando é você me ligar 3 vezes por dia em hora marcada. Maria! Porque... Maria Rita quer, você tem que fechar aqui em Andorra. Fechar o quê? Não entendi o que eu tenho que fechar. Aqui em Andorra. Aqui em Andorra, é muita gente. Sim, acredito. Muita gente com enfermidade mental, para pouco psicólogo. Eu quero trabalhar aqui. Só tem 5 psicoanalistas aqui. Como é que eu posso trabalhar aqui? Como Maria Rita quer? Não, eu não sei. Você tem formação de psicólogo, Paula? Tenho. Já foi. Meu reconhecimento universitário já foi feito. Não, profissional não, porque aqui tem um limite, porque aqui é um país totalmente diferente de todo mundo. Então, tem que ter 3 anos na mesma função.
Então, Bom, próximo ano eu estou esperando. Eu não sei responder Entenda. isso. Sei que se você... Porque não basta ter feito a faculdade de psicologia, tem que fazer algum curso de psicanálise. Não, 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 não. Não dá. Não, 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 não. Aqui, Bom, então aqui, aí é onde? aqui, eu fiz meu reconhecimento universitário, já está ok. Profissional, eu tenho que ter 6 meses trabalhando na função de psicólogo, certo? Então, só que aqui eu tenho que fazer pelo menos 6 meses de digamos que um master em psicologia para poder atuar aqui. Só Mas que como eu não cheguei posso te aqui... dizer, eu não estou aí. Eu não posso te dizer como é que você faz num país que funciona de outro jeito. Eu não estou aí. Não, que é totalmente diferente. Eu lhe convido a vir aqui. Eu lhe convido a vir aqui. Olga, vamos... infelizmente, isso a Maria Rita não vai poder ajudá-la agora. Suas questões... Você tem alguma questão em relação ao que ela falou agora, sobre o que ela está trazendo? Quer trazer alguma questão? A questão da informação, eu não posso te ajudar. Não sei. Não, de momento... Não, esse tipo de informação, não. Mas você tem alguma questão, Olga, em relação que ela trouxe, a transmissão dela? Perfeito, toda a transmissão perfeita. Obrigada, Olga, pela tua participação. Obrigada. Perfeito. Mais alguém, gente, gostaria de falar? Eu acho que a Maria Rita estava explicando ainda sobre a outra pergunta, né? Eu estava muito interessada em continuar ouvindo ela. Se ela puder voltar. Era sobre você estava falando sobre depressão e toxomania e estava contando sobre esse paciente que chegou a se suicidar. Estava nesse ponto. Tá. Não, eu achei que eu tinha terminado, mas veja, o que eu queria dizer justamente, eu tive essa única experiência com toxicomania, né? Então, claro que a gente pode saber que uma pessoa que começa a se deprimir, começa a usar cocaína, por exemplo, e começa a ter aquelas euforias da cocaína, ela pode achar que ela resolveu o problema da depressão, né? No começo. De repente, ela passa uma noite animadíssima com os amigos, falando pelos cotovelos, em vez de ficar quieta num canto. Só que aí ela vai criar a bola de neve que vai piorar a depressão dela, né? Em primeiro lugar, porque, olha, e eu sou a favor da descriminalização das drogas, tá, gente? Então, não é uma questão... O álcool mata muito mais gente, e é legal. Então, não é uma fala moralista contra as drogas, tá? A questão de todas as drogas é o uso deles, né? Todas as drogas... O cigarro, que é uma droga legal, mata muito mais e o álcool mata muito mais do que provavelmente a maconha, que é uma droga totalmente benigna. Eu não gosto porque eu tenho pressão baixa, já tive bad trip de maconha, fumei 2 vezes na minha vida, nunca mais. Mas ela é benigna para a maioria das pessoas. Ela é boa até para tratamento de câncer, para diminuir o enjoo nas quimioterapias. Então, esse moralismo de legaliza a cachaça, legaliza o cigarro e o resto a pessoa vai presa, se estiver usando, né? Provavelmente a heroína provavelmente tem que ser proibida mesmo, porque parece que é uma droga que mata muito rápido. Se a pessoa entra nela, eu não conheço, não tenho experiência, não conheço ninguém que usou, nem pacientes, nem nada. Mas cocaína e maconha tem que liberar. É como álcool, ou então proíbe tudo, faz uma lei seca total. Então, enfim, estou dando um palpite para um assunto que não tem a ver com as depressões. Talvez seja ruim dar esse palpite em público, talvez algum vizinho venha aqui jogar uma bomba no meu quintal, porque eu falei de liberar as drogas mais leves. Mas, em todo caso, assim, não tem droga, não tem nenhum alterador de consciência que possa curar a depressão. Porque a depressão implica em você ter uma consciência muito forte, não é, do que está ruim com você. E um alterador de consciência pode transformar sua depressão numa paranoia, pode exacerbar isso. Não é? O deprimido em nenhum momento esquece que ele está deprimido.
Então, não acho que as drogas possam ajudar nisso, eu não sou médica. Se algum médico disser, não, mas sem um estudo eu vou acreditar. Então, isso é no nível do palpite. E no nível do palpite, eu acho que eu posso falar até aqui, senão está sendo realmente picareta, né? Se tiver alguma pergunta que esteja mais dentro do que eu posso responder, a pergunta era boa, eu é que sou ruim nesse assunto, tá? A pergunta era boa. Se tiver alguma que eu possa responder, acho que vamos... O que você acha, Maria Rita? Mais uma pergunta e encerrar? São 20 para as 10. Tá ótimo. Mais alguma pergunta para nós encerrarmos? Eu só queria colocar assim, eu lembrei que ela estava falando uma coisa assim, de hoje, se eu pegar um paciente nessa situação de alcoolismo, eu vou pedir para ele me ligar 3 vezes ou mandar mensagem. Eu queria que ela falasse um pouco disso de novo, esse manejo dela nessa situação. Não é por causa do alcoolismo, é por causa da depressão. Quer dizer, esse que se matou porque era... Muito bem. Então, a ideia de ligar uma hora, eu digo 3 vezes porque, como é com hora marcada, ao longo de um dia, o que dá é 3 vezes, para não ficar também um inferno para ele, né? E também eu preciso dispor de tempo. A ideia é o seguinte, não tem a ver com o fato de ele usar uma droga X ou uma droga Y. Tem a ver com o estado em que a depressão joga a pessoa. Se ela se deprimir, o alcoolista dificilmente consegue se tratar, Eliane, AA é uma coisa maravilhosa. Eu já mandei um paciente alcoólatra para o AA, é incrível o dispositivo deles. Agora, eu não tenho competência para discutir aqui, nunca participei do AA, mas é muito legal, é muito legal. E quando o cara recai, todo mundo acolhe ele, é sempre só por hoje, e é muito mais possível você enfrentar uma abstinência quando cada dia você pensa só hoje. E quando o cara recai, depois todo mundo fala, tudo bem, começamos de novo, só por hoje. Foi assim que um paciente alcoólatra conseguiu sair. Né? É muito legal, apesar de eu não conhecer só da narrativa dos outros. Mas eu perdi o que era da outra, o que eu estava dizendo. Ai, meu Deus. Era isso mesmo. Era isso mesmo. Isso, era, você estava colocando sobre esse manejo, né, da ligação 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes ao dia, que não tem a ver com a AA, tem a ver com psicanalista com hora marcada, era para evitar que a pessoa entrasse nesse pântano da depressão. A marcação do tempo é estruturante, ela é estruturante para todos nós. Mas quando a pessoa está deprimida, vai ficando meio indiferente. Aí ela acorda às 3 da manhã, toma uma cerveja e dorme de novo e vai acordar às 5 da tarde. Então, isso de ter um compromisso com hora marcada com a analista, pelo menos ajudou que essas pessoas que estavam deprimidas voltassem a uma condição normal de fazer uma análise. Eu nunca mais tive alguém que tenha se suicidado, né, depois dessas 2 pessoas nos anos 80. Então, cada vez que aparecer uma nova pessoa muito deprimida, eu vou usar de novo meu truquinho caseiro, entendeu? Meu truquezinho caseiro. Muito obrigada. Acho que podemos... Só quero agradecer vocês, porque eu pude falar com ela pessoalmente, isso vai ficar assim na minha carreira. Era um sonho para mim. E eu agradeço demais o fórum e a você, Maria Rita, porque eu nunca imaginei que eu pudesse. E para mim, eu sinto emocionada até. É muito lindo isso, né? Que bom. Muito obrigada. Tinha uma coisinha ali que apareceu, que talvez fosse uma observação de alguém, mas sumiu da tela. A Eliane, será que é a Eliane? Quando fala em narrativa, também fala de escrita, né? É interessante como funciona contra a depressão. Sim. É muito bom. Eu acho que a gente agradecemos demais, Maria Rita. Muito boas, não teve nenhuma que eu fale, meu Deus do céu, tenho que responder essa pergunta. Todas muito boas, me ajudaram muito a pensar também. Maria Rita, eu quero o seu contato. Meu contato não dá não, filha. Um abraço. Tchau, gente. Agradecemos muito, Maria Rita. Muito obrigada, gente. Tá? Tchau, tchau. Sim, muito obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradecemos todos vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Vou sair aqui. Tá joia, Maria Rita. Boa muito noite. Obrigada. Obrigada.
Parabéns, viu, Paula? Parabéns a todos os colegas aí do Fórum de Natal. Foi fantástica essa abertura, viu? Obrigada. Muito bom, muito bom. Muito fantástico. Bom. Saudade Parabéns. de Boa você. noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.